Bom, rapaziada, um forte abraço a todos aqui da página do Sou Corinthians. Mais um vídeo aqui pra gente poder aqui curtir, compartilhar e comentar muito, né? O Corinthians tem uma nova contratação aí e o nome é Zacarias, que o Dorival Júnior chamou de Zacaria, tá bom? Vamos compartilhar esse vídeo, curtir e não esquecer, né, de comentar muito, tá bom? Vamos lá, esse vídeo é do Chico Garcia, né? Não se esqueça que todos os créditos vão para o Chico Garcia, tá bom? Forte abraço, vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem coisa acontecendo. 3 reforços confirmados e o Dorival quer mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, pois é, o Corinthians está se mexendo e deve se mexer. Pois é, rapaziada, o Corinthians está se mexendo no mercado e deve se mexer ainda mais pela entrevista do técnico Dorival Júnior. E tem algumas questões interessantes pra gente abordar. Primeiro, preciso dizer pra vocês que na Neoquímica Arena, nas tribunas, estavam presentes 2 reforços que vão ser ou já foram ou podem até já terem sido anunciados dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Tô falando de Fabrício Angileri, já conhecido, né, que é um jogador que tava no elenco, né, terminou o contrato, ele foi tentar alguma coisinha a mais e aí não aconteceu, e aí ele ligou pro Corinthians e falou, vocês não estão precisando de um lateral aí e tal, né, não pintou proposta, não pintou bolinha na tela, aquela coisa toda. E o Hugo, né, teve uma lesão aí no menisco, vai ficar um tempo fora. O Corinthians estava atrás de um lateral esquerdo, mas os caras começaram a crescer o olho, pedir muito e tal, né, os empresários do Angileri, e a coisa meio que tinha esfriado, de repente reacendeu e tá tudo certo. O Angileri tá confirmado aí até o final do ano como lateral esquerdo e joga até de zagueiro, terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ali com o Dorival e tal. Essa contratação tá confirmada. O outro jogador que estava presente na arena também é um marroquino, Zakaria Labiad, que a gente já falou sobre ele, 32 anos, seleção de Marrocos, estava na China, jogou na Holanda, no Ajax e no PSV com o Memphis Depay, jogou na Premier League, jogou em outros países, deu uma rodada na Europa e tudo mais, jogador que faz uma meia mais de chegada na frente, pode jogar atrás do 9, pode jogar até de segundo atacante, meio armador, é um cara que pode ajudar e tudo mais. Questionado sobre esses 2 jogadores, o Dorival falou sobre o Angileri, que é um jogador que a gente conhece e tal, e se o Zakaria tinha sido pedido dele. E ele falou pra tentar entender, né, porque trata-se de uma contratação um pouco aleatória, né, um jogador que não é sempre, né, que a gente tem um marroquino jogando por aqui, nem sei se temos registro disso, né, agora até me fugiu, é um jogador indicado pelo Memphis e tal, né, e que veio livre de custos, e o Dorival, primeiro que ele se referiu ao Zacarias como Zacarias 2 vezes, né? Ajuda aí, Dorival. Zacarias é outro, pô. Mas ele fez questão de dizer que ele não pediu o Zacarias. Não fui eu que pedi, mas isso não é nenhum problema, porque a partir do momento que ele é contratado ele faz parte do grupo e tudo mais. O Dorival fez questão de dizer, olha, não tem nada a ver com isso. Se ele chegar, não performar, não foi indicação minha. Porque às vezes vai tudo na conta do treinador, né? Que o treinador indica e tal, né? Pega os bruxos, aquela coisa toda. Diz que ele conversou com o Memphis, né? Que o Memphis passou algumas informações pra ele a respeito do jogador e tá tudo certo, ele vai ser integrado da mesma maneira. Chamou atenção porque fica claro que foi uma oportunidade de mercado da diretoria. Provavelmente o Memphis fazendo meio campo, né? Do tipo, tem um amigo meu aí, jogou comigo, joga bola, posso indicar, é parceiro, tá livre, negocia só salário com ele que ele vem e tal. E foi o que aconteceu. Então o Zakaria Labiad também está confirmado, não passou pelo Dorival, mas enfim, é um jogador que provavelmente o Corinthians precisava, né, dentro do seu elenco em termos de carências, né, para poder ampliar o seu leque. E o outro jogador é o Alan do Flamengo, informação confirmada pelo Mauro César Pereira, que cobre bastante o Flamengo, né, as coisas do Flamengo. E o que havia? Havia uma divergência, porque o Santos, São Paulo, muitos times tentaram o Alan do Flamengo, e o Flamengo se dispôs a negociar o jogador, mesmo por empréstimo. Só que o Flamengo sempre quis uma compensação financeira, e isso estava fora de cogitação pelo lado do Corinthians, que não quer gastar para ter jogadores, né? Ele já tem que negociar salário, ele pode dar algumas bonificações aqui e ali, mas ficar negociando o jogador, o clube está numa outra realidade financeira. Então, o que foi acordado, segundo até a notícia do Mauro César, é realmente um empréstimo até o final do ano, porém com salários integralmente pagos pelo Corinthians. Às vezes, quando o jogador vem com um salário mais alto, há um racha, né? Uma divisão para que, né, não onere para nenhum dos dois. E ele ganha na casa de 1 milhão. A gente está falando de um volante que ganha na casa de 1 milhão. É um valor alto para um volante, para um meio-campista, para a realidade atual do Corinthians. Mesmo assim, a informação é de que sim, o Corinthians vai pagar integralmente os seus salários, o que alivia em cerca de 1 milhão a folha salarial do Flamengo também para um jogador que não estaria nos planos e não seria aproveitado. Empréstimo até o final do ano, o Corinthians pagando o salário. Por enquanto não tem nenhuma confirmação de alguma compensação financeira, mas opção de compra. Para, se ao final do contrato ele bater algumas metas, o Corinthians quiser adquiri-lo em definitivo, estamos falando de 2,5 milhões de dólares
por 60%, mais ou menos a negociação que foi feita com o Hugo Souza, em que o Flamengo também só cedeu 60%, para ficar com 40%, né? Então o Flamengo faz muito disso. E esses 40% ele pode negociar em algum outro momento, enfim, dependendo da performance do cara. Então seriam 60% por 2,5 milhões de dólares o volante Alan, salários todos pagos pelo Corinthians. Que está confirmado também, apenas nessa segunda-feira agora deve ter o aval, a confirmação, a assinatura e tal, e talvez até o anúncio. Então estamos falando de 3 jogadores, dois meio-campistas, um volante um pouco mais defensivo, que também sabe sair para o jogo e tudo mais, mas o Zaccaria um pouco mais à frente. Então você tem o Alan e o Zaccaria, e o Angileri no lateral esquerdo. Já chegou o Pedro Milans, que é o lateral direito, já chegou também o zagueiro, que é o Gabriel Paulista, já chegou o atacante, que é o Caio César, que agora machucou. É isso, o Pedro Raul foi reintegrado. E o Matheus Pereira, também, que também empréstimo com opção de compra, e o valor do empréstimo, esse sim teve valor, mas seria abatido caso o Corinthians pensasse em adquirir o jogador ao final do empréstimo. Então, esses são os modelos, os negócios, os mercados do Corinthians. E aí o Dorival, questionado sobre, tá legal agora? Você tá recebendo lateral esquerdo, 2 volantes, 2 meio-campistas e tudo mais, fora todos esses que você já recebeu, tá de boa? Qual é a sua situação? E ele falou, eu preciso de mais 3 ou 4 reforços. Ou seja, ele não tá nem um pouco preocupado de ser o pidão da galera mesmo. Do tipo, não, eu preciso para montar um elenco mais forte, para melhorar, para qualificar, preciso de mais 3 ou 4 reforços. Então, isso provavelmente indique que o Corinthians não vai parar por aí, só que a janela fecha dia 3 de março. Tem um mesinho aí, um pouco menos, pro Marcelo Paes se mexer. Ele já contratou alguns, né, já tá reforçando bem, mas o Dorival quer mais para vencer o ano aí em termos de divisão de competições e necessidade de ter que preencher espaços, lacunas que daqui a pouco estão vazias aí com algumas carências estabelecidas no elenco. Então, tem 3 que estão chegando e tem mais 3 ou 4 que o Dorival quer. Essa é a situação de momento em relação ao mercado do Corinthians. Agora eu quero saber de você se a volta do Angileri, beleza, se o Zaccaria vai dar bom e se o Alan do Flamengo vocês gostaram dessa contratação. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Boa semana. Tchau. E aí, rapaziada, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like e compartilha esse vídeo junto à página aí, Eu Sou Corinthians. Eu sou um mano poucas ideias, tô aqui no YouTube, né, fazer os vídeos aí e tá compartilhando aí junto com esses rabelão aí da Bandeirantes, tá bom? Um abraço a todos, vamos embora. Poucas ideias no bagulho, mano. Fui!